Fala, meu querido Marcos Guedes, boa noite. Então, a gente teve uma reunião hoje com Fábio Mota, né, o Movimento Vitória SAF. Estava lá Fábio Mota, Djalma, Ralph, Thiago Noronha, o diretor jurídico Boaventura e outras pessoas da cúpula do Vitória, né? O diretor financeiro. Fala, amigos! Você acabou de ver aí um trechinho do que aconteceu lá no Barradão ontem, viu? Do movimento Vitória SAF, com o presidente Fábio Mota e toda a cúpula do Vitória. A coisa tá andando, viu? O negócio está avançando e o próprio Daniel mandou um áudio para mim explicando tudo o que rolou nesta reunião com a diretoria do Vitória. Obviamente que o assunto foi SAF. Vamos trazer todos os detalhes para você e também informações do treino de ontem. Jogadores liberados, jogadores ainda no departamento médico e uma provável escalação para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama às 18 horas e 30 minutos no Barradão. Está no ar o nosso Café com Leão, que vai pro ar todo dia 6 horas da manhã. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Deixa seu like, se inscreva no Resenha do Leão e também clique aí em hypar esse vídeo. O nosso canal tem oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo na fazenda, no estádio Agro, em todos os campos. Vamos nessa? Vamos lá, como falei para você, o Vitória começa a dar passos importantes rumo à Sociedade Anônima do Futebol. Lembra daquela outra reunião que teria entre o Vitória, a diretoria, os conselhos e o André Sica, que seria ontem, dia 8? Pois é, não aconteceu, mas vai acontecer hoje, pelo menos essa é a previsão de essa reunião acontecer pela tarde desta sexta-feira lá no Barradão, e o assunto será SAF também. Então você vê que o negócio está pegando fogo nos bastidores do clube e o movimento pró-SAF também já se reuniu com o Marconi, que é a pessoa que pode intermediar uma aproximação do Vitória com o grupo QSI, que é dono do PSG. Meu amigo, a coisa tá andando, viu? E já já o Daniel vai trazer todos os detalhes da reunião do movimento com o presidente Fábio Mota e toda a diretoria rubro-negra. Mas antes falar aqui do que aconteceu no treinamento do Vitória no dia de ontem lá no Barradão. O Janderson, rapaz, ele fez trabalhos específicos de finalização. Então, tá aprimorando, né, a questão de fazer gols. E eu tô me lembrando aqui, rapaz, porque eu fiz uma oração lá no gramado Barradão e várias páginas do Instagram postaram esta oração. Eu fui conferir os comentários, né? Teve uma torcedora que ela falou assim: que eles consigam enxergar o gol, Senhor, e botou aquela mãozinha, rapaz. Eu ri demais, velho. É verdade. Que eles consigam enxergar o gol. Meu amigo, a que ponto chegamos, tá? Mas é isso, o Janderson fez esse trabalho aí específico ontem lá no Barradão. Quem também treinou foi o Baralhas, né? Também fez treinos específicos junto com o Ronald. E o Baralhas, que foi diagnosticado com vertigem posicional paroxística benigna, que traz tonturas e mal-estar. Mas pelo fato do jogador ter treinado, é um bom sinal. Baralhas e Ronald podem fazer a dupla de volantes amanhã contra a equipe do Vasco da Gama. Carlos Eduardo também treinou, então está recuperado da lesão. Podemos ter também o Kaiser titular. Boas notícias, não acham? Quem permanece tratando das lesões é o Yuri Oliveira, PP e Zé Marcos, e aí estão praticamente vetados para esse jogo de amanhã. Vou falar para você,
Baralhas, Ronald, Mateuzinho, Rato, Oswaldo e Kaiser. Para mim é um bom time. Para mim é um bom time. Eu iria dessa forma. Ah, Marcos, eu acho que o Carpini vai botar o Kaiser no banco para entrar no segundo tempo. Eu colocaria de primeira. Meu sexteto era esse aí. Quer que eu repita? Baralhas, Ronald, Mateuzinho ou Rato. E aí, um pouco mais à frente, Mateuzinho, Oswaldo e Kaiser. Ou Mateuzinho de meia e Rato, Oswaldo e Kaiser. Os laterais não tem muita coisa, é o Cáceres e o Jamerson, já que o Claudinho está suspenso. A dupla de zaga, Rauter e Edu, e o goleiro Lucas Arcanjo. Eu iria desta forma. E eu acho que vai vir parecido com isso, tá? Se tiver alguma alteração aí, pode ser uma coisinha ou outra que pode ser ajustada. Mas basicamente, isso daí. Rapaziada, vamos para um break de 1 minuto e a gente volta com todos os detalhes desta importante reunião do grupo Vitória, do movimento Vitória SAF com a diretoria do Vitória. Vamos lá, break. Costa Azul Veículos. Veículos seminovos com procedência, revisados, veículos com garantia. É, meu amigo, e tem um detalhe importante, viu? Na troca do seu usado na Costa Azul Veículos, eles podem pagar até 90% da tabela FIPE. Um abraço aí para meu amigo Eliel. Pensou em trocar de carro? Pensou na Costa Azul Veículos. Rei das Borrachas, tudo em artefatos de borrachas. Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Só existe lá, viu? Recuse imitações. Um abraço para o meu amigo Narciso, Rei das Borrachas. Vilas Embalagens, uma loja completa para você que tem o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, tudo para sua casa, para o seu evento, para sua festa, para sua comemoração, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. E lembrando você que quem é ouvinte do Resenha do Leão tem desconto na Vilas. Procura o gerente Joelmo e exija o seu direito. Vilas Embalagens. Bom, agora você vai escutar o que aconteceu nesta reunião lá no Barradão no dia de ontem. Vamos nessa? Fala aí, Daniel Barbosa. Tudo que aconteceu lá no Barradão ontem nesta reunião. Vamos nessa. Fala, meu querido Marcos Guedes, boa noite. Então, a gente teve uma reunião hoje com Fábio Mota, né, o Movimento Vitória SAF. Estava lá Fábio Mota, Djalma, Ralph, Thiago Noronha, o diretor jurídico Boaventura e outras pessoas da cúpula do Vitória, né? Foi o diretor financeiro. Foi uma reunião muito positiva, né? A gente entregou um documento chamado Um Diálogo para o Futuro, onde a gente explica, né, a necessidade da transformação do Vitória em SAF, explica também, né, expõe os motivos que a gente entende o Vitória ser um clube muito atrativo, por exemplo, ser sediado em Salvador, que é a quarta maior capital do país, e ser uma cidade de economia pujante, né, ter 3 milhões de torcedores muito engajados com o clube, ter a torcida mais negra do Brasil, que é uma representatividade gigantesca, ter um centro de treinamento muito estruturado, uma categoria de base reconhecida, né, por revelar craques, um nível de endividamento baixo com relação aos outros clubes brasileiros, né, sermos um clube com margem de crescimento, ou seja, atrai mais o investidor, um clube que possa crescer do que, por exemplo, o Flamengo, o São Paulo, né, que já conquistou muitos títulos. Então esses MCOs se sentem mais atraídos, né, por clubes com margem de crescimento, fora o contexto geopolítico, né, as transformações globais que o futebol tem trazido aí pelo mundo, tá? Nesse sentido, a gente, nesse documento, algumas propostas, né, de ações, como a criação de um time SAF, né, que aí passa pela manutenção, né, do contrato com o escritório CSMV Advogados André Sica, a contratação de uma assessoria especializada, né, para a operação de EMEI, né, que é difusão e incorporação de clubes, como a XP, a Outfield, né, para a gente separar as funções aí de modelagem jurídica com captação de investimento. A gente sugere também a contratação de executivo exclusivo do clube, né, chamado executivo SAF, para poder tocar esse processo,
até porque o presidente Fábio Mota tem diversas outras atividades, é impossível ele fazer tudo, humanamente impossível. E a gente também pede a criação de um comitê estratégico formado por até 10 integrantes, né, entre sócios e conselheiros, que tem a responsabilidade de acompanhar de perto todo esse trabalho, né? Então a gente chama isso de time SAF, ou seja, que é um time composto por assessoria jurídica, assessoria de prospecção de investidor, contratação de executivo especializado do clube e a criação de um comitê estratégico. O Fábio disse que muitas dessas coisas já estão sendo feitas, né? A gente entende que pode ser melhor amarrada, né? Para a gente não deixar só na mão do SICA. Afinal de contas, o ideal é que a gente seja protagonista do nosso próprio destino, né? Mas Fábio já tem muitas dessas coisas avançadas, ele conversou comigo e a gente vai fazer alguns ajustes, né, para que isso fique ainda mais estruturado, né? Também me coloquei à disposição de fazer parte desse comitê estratégico, ele me convidou, abriu as portas, né? A gente pediu também a elaboração de um teaser institucional, bilíngue, né, enfim, para apresentar aos investidores, um mapeamento, né, de prospecção ativa de investidores, que aí são os grupos multiclubes do mundo, tá? A gente solicitou também, achou interessante sugerir um roadshow internacional, que é apresentar o Vitória, né, fora do país, em centros estratégicos como São Paulo, Londres, Doha, Miami, Milão, né, onde tem os grandes players. Também sugerimos que Vitória participe da World Football Summit, que acontece agora 9 e 10 de junho em Monterrey, no México, que é o maior evento de futebol do mundo. Todos os grandes players do mercado vão estar lá. Então a oportunidade do Vitória estar lá, apresentar o seu produto, está muito em cima, né? Mas a gente sugeriu a Fábio que mandasse uma comitiva do Vitória para que já começássemos ali o network com esses grandes players, né? E é isso, esse documento vai ser publicado, tá? A gente foi muito bem recebido, algumas críticas construtivas que eu fiz a Fábio, outras coisas que a gente sugeriu, ele já tinha encaminhamentos nesse sentido, né? Mas eu acho que a reunião foi boa, foi só a primeira rodada da reunião, terão outras, então assim, o movimento Vitória SAF está muito engajado e conquistou esse espaço, né? Foi assim, muito duro, muito trabalho, mas a gente entende que pode colaborar com o clube, sempre lembrando, né, que não somos um grupo de oposição, né, somos um grupo propositivo, né, e eu acredito que assim a colaboração do Movimento Vitória SAF nesse processo de transformação do clube vai ser de grande valia. Entregamos o documento, estamos aguardando a resposta, novas rodadas de reuniões serão feitas, né, mas acredito que se a gente estruturar, né, criar o time SAF, como eu falei, escritório de advocacia, assessoria jurídica especializada em prospecção, executivo do clube, tocando esse processo, mais um comitê estratégico, a gente pode alcançar voos maiores aí nessa prospecção de investidor. Basicamente isso, né? Agradecer também ao presidente por ter nos recebido e os próximos passos aí a gente vai tratando aos poucos, né? Vamos caminhar, mas estou muito confiante. Pois é, amigos, como falei para você, a coisa começa a ganhar corpo, né? Começa a andar lá nos bastidores do Vitória. Já pensou? Uma QSI da vida fechar com Vitória? Os caras têm dinheiro pra caramba, meu. Os caras têm mais dinheiro que o Grupo City. Eita, que o lado de lá deve estar com as pernas se tremendo, viu? Mas vamos nessa. Digita aí o que você achou, o que você pensa, o que você concorda, o que você discorda. Eu acho importante essa aproximação do Daniel com o Fábio Mota, tá, gente? Eu acho muito importante e essa contribuição que ele está dando só vai fazer acrescentar esse discurso e trazer muito mais conhecimento para que o Vitória consiga se tornar uma sociedade anônima do futebol, consiga um grupo importante, né, como o QSI, e que o Vitória mude de patamar com os investimentos que chegarão no futuro. Mais um break e o nosso programa está encerrado. Um abraço, amigos. Deus abençoe. Tchau. Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Você que está com o carro batido, amassado, arranhado, precisando daquele trato, meu amigo, é na Quick Stop. E tem mais, viu?
Eles são o único lugar em Salvador que fazem transformação de picapes. É isso mesmo. A sua picape modelo antigo, 2018, 19, 20, 21, 22, eles atualizam para o modelo 2025. Procura o Marcelo Nunes, faça o seu orçamento e pode dizer: vindo Resenha do Leão, Marcelo, quero o meu desconto. Quick Stop. Atenção, servidores públicos do estado da Bahia. Eu tenho um recadinho especial para você. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Mesmo para você que diga assim: Marcos, eu tenho margem negativa, não tenho direito a empréstimo. Entre em contato com a Expertise, faça uma avaliação da sua situação e pode ter uma graninha te esperando. Expertise, consultoria para empréstimos consignados.